Olá, olá, bem-vinda de volta. Neste módulo, vamos falar sobre a psicologia perinatal. É importante que você entenda alguns conceitos e que na aula terapia você faça e observe se você passou isso na gestação. Se o teu marido teve este comportamento na gestação, no parto ou no pós-parto, e você comece pouco a pouco a identificar se caso o seu bebê tem algo, né, emocional, impactando esse sono, ou se até mesmo o cérebro dele foi formado por um período de estresse, né, onde nós chamamos que esse bebê ficou mais hipervigilante, a ponto de ter dificuldade para dormir. Então, antes de começar, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou explicar alguns conceitos e alguns termos que é importante você saber para começarmos, né, a falarmos a mesma língua. Eu falo bastante sobre epigenética, sobre imprint emocional. O que é isso? Quando eu estiver falando sobre imprint, nada mais é do que a impressão, o que aquele bebê associou recebendo aquela determinada emoção, tá? Mas eu vou compartilhar a tela agora com vocês e vou explicar alguns conceitos da psicologia perinatal e até mesmo o que é importante você analisar para começar a fazer seu bebê dormir a noite inteira, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Bem-vinda de volta. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre a psicologia perinatal. Agora compartilhando a tela com vocês. Então, a psicologia perinatal, ela nada mais é do que o estudo do comportamento e do desenvolvimento psicoafetivo e emocional do bebê, do indivíduo, que é desde a sua concepção até o período de 2 anos de idade, tá? E ela estuda todos esses efeitos ao longo da vida do ser humano, com um foco integrativo. O que é isso? Com um foco de olhar o todo, literalmente, na vida desse indivíduo, desse adulto. Então, tudo que nós somos hoje é baseado nas experiências que nós vivemos de 0 a 2 anos. E quando eu falo dentro da psicologia prenatal, nós estudamos esse período de pré-concepção, que é o quê? Tudo que papai e mamãe estavam vivendo 2 meses antes da própria fecundação ali, espermatozoide e óvulo, né? Até os 2 anos de vida. Então, como o pai estava se sentindo emocionalmente, como a mãe estava se sentindo emocionalmente, em que fase do trabalho, em que fase socioeconômica você estava? Você estava tendo dificuldade financeira ou não? Você estava tendo dificuldade no relacionamento? Se bebia muito álcool ou não? Né? Se fumava cigarros ou não? Enfim, tudo isso já vai no imprint emocional deste bebê. Tá? Logo eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas a psicologia pré-natal, o pré vem ali de antes, né? Pré ou antes do parto, e o peri pós-parto. Então, tudo que engloba esse período vai ser estudado dentro da psicologia perinatal. A psicologia perinatal, apesar de ela ter poucos anos, vamos dizer, sendo divulgadas dentro do Brasil, hoje, aos últimos 2 anos, isso tem crescido o número de profissionais, né, se especializando em psicologia perinatal, ela já tem um século de estudo comprovado, né? Então, mais de 100 anos de estudo comprovado. Tanto é que no Japão, né, a psicologia perinatal já está tão difundida e é tão valorizada que a licença maternidade é de 2 anos, tá? Então, aqui eu vou deixar o site da Associação Internacional de Psicologia Perinatal. Tem bastante artigos, bastante conteúdo de uma forma gratuita para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? E vou falar um pouquinho sobre o imprint. Vocês vão ver ao longo do curso, e até mesmo nos encontros, eu vou falar qual é o imprint do seu bebê. Você acha que esse bebê tem esse imprint ou não? Então, o imprint trazendo assim, o imprimir, deixar a impressão, o registro, é uma informação adicionada àquele corpo emocional e àquele corpo físico. Talvez você não tenha esse costume, mas eu vou falar bastante sobre corpo físico, corpo emocional, né? Não é que a gente tem, né, fisicamente vários corpos, mas é, é como eu tivesse adicionado essa impressão e aqui ao redor do meu corpo físico eu tivesse um corpo emocional, tá? E aí esse imprint ele pode ser traumático ou não, vai ser o que eu vivi, a experiência que meus pais estavam vivendo já vem do meu, no meu campo, vamos dizer assim, tá? E isso também pode ser biográfico herdado de gerações passadas, do que eu herdei da minha avó, da minha tataravó e assim vai, tá? Quanto mais forte a emoção associada, seja positiva ou negativa, mais forte o imprint.
né? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre traumas, né? Traumas nada mais é do que um forte impacto emocional que o meu cérebro ainda não está pronto para receber. Às vezes a gente fala trauma, pensa, né, em algo pesado, mas não é. Pode ser que seja não, né, mas, eu gosto de desmistificar isso, né, porque, o cérebro ainda está em formação, vai ficar pronto, vamos dizer assim, com 25 anos, né. Então, qualquer coisa eu não estou tão preparado assim. Por isso que é muito comum a mãe falar: "A minha gestação foi tranquila, foi", mas na visão, na perspectiva do bebê, aquele imprint não foi tão legal assim, tá. E aí esses padrões são fisiológicos, mentais, emocionais, tudo do ambiente dos pais já vai ser registrado nesse futuro filho, tá bem? Na sequência dessa aula, eu vou deixar já um vídeo sobre a jornada do óvulo. É uma aula terapia, onde eu peço que vocês façam, tá? 5 minutinhos ali, tire, reflite, sinta as sensações no seu corpo, mesmo que não faça sentido naquele momento. Anotem, registre, porque você pode estar trazendo imprints da sua própria gestação, né, gestação do teu filho, ou da gestação da tua mãe, que você foi gerada. Ao longo do curso, eu vou até falar sobre comportamentos de mãe, de pai, durante a gestação, que muitas vezes, né, parece que não é você, é muitas vezes relacionado a este imprint emocional, tá? Campo morfogenético ou campo relacional. Aqui, como eu disse no início da aula, eu quero trazer alguns conceitos que é importante para que você entenda quando eu estiver falando sobre isso durante a mentoria, tá? Então, campo morfogenético ou campo relacional nada mais é do que um campo invisível, onde ele pode ser herdado por uma herança genética. É como a gente pensa muito em herança genética, mais no fenótipo, né? A característica do rosto, a formato do corpo. Ah, parece com a avô, parece com a avó. E a gente esquece que o emocional também a gente pode ver, o famoso gene difícil também pode vir, né. E isso também é passado através do campo morfogenético, tá. Eh, então morfo vem de um termo grego que quer dizer uma forma, o genético é oriundo da palavra gênesis, né, que significa origem, começo. Sendo assim, é possível entender que o campo morfogenético é como um campo ou um sistema que organiza os seres da natureza, em determinados padrões e formas, comportamento e pensamento. Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, porque todos os mamíferos vão ter, né, campo morfogenético. A tartaruga, para quem não conhece, a tartaruga, ela eclode os seus ovos ali na praia e depois os bebês tartarugas, né, quando se tornam um adulto, eles voltam na mesma praia para eclodir os ovos. Então ela coloca os ovos e vai embora. Às vezes, né, o bebê tartaruga nunca conheceu a mãe tartaruga, vamos dizer assim, e aquele bebê volta para eclodir na mesma praia. Então quem coloca esse GPS para que, esse bebê volte para eclodir na mesma, praia na vida adulta, né, é esse campo morfogenético. Quem é que faz os passarinhos voarem todo em sequência bem bonitinho? É esse campo relacional, o campo morfogenético, tá bem? Então mais para entender a questão do conceito. Aqui mais para exemplificar, tá, por quê? Que tem isso a ver, Luana, com sono? Talvez você esteja me perguntando. Por quê? Através desses sinais, né, até do cardíaco da mãe, que desenvolve o cérebro do bebê durante e pós da gestação. Então, assim como você se alimentou o bebê ali através do campo do cordão umbilical, né, os alimentos físicos, você também, alimentou a neuroquímica deste bebê através do cordão umbilical e através desse campo relacional do cardíaco. Uma curiosidade que ao longo do curso eu vou falar, é que principalmente até os 3 meses de vida, a frequência cardíaca e a frequência cerebral e a frequência cardíaca do bebê, ela vai se corregular da mãe. Então, é muito importante que, você esteja bem na hora de colocar o seu bebê para dormir. E vocês vão ver que sempre ao longo do curso eu vou perguntar como foi o dia, né, como foi o dia do bebê em relação às sonecas, às atividades, à alimentação, tudo, mas como foi o seu dia, como você está. Eu brinco que, assim, quando eu fui descobrindo isso, eu sempre, né, começo é sempre difícil, até para a gente se trocar, para tirar pijama, para escovar dente, a gente é uma entrega, total, né, à maternidade e ao bebê. E
E uma das coisas que eu fui aprendendo para o meu emocional estar bem, era eu conseguir acordar, já trocar o pijama e colocar roupa de academia. Era o isso que me fazia bem. Isso fazia o meu campo relacional, trazer uma informação de maior conexão com o meu bebê. Porque muitas vezes você está cansada, você já vem de uma exaustão muito grande, mas, eh mesmo que você ama, você está dando o seu melhor, mas a sua comunicação não verbal nesse campo relacional é uma comunicação de produção de cortisol, tá? Então é muito importante que você observa e entenda isso sobre o campo morfogenético ou campo relacional. O bebê vai estar ligado à mãe, a este campo da mãe, até os 7 anos de vida. Depois dos 7 a 14 anos, ele está ligado ao campo do pai. Tá? Mas isso não quer dizer se o pai chega em casa brigando, estressado, não vai influenciar no campo da família, tá bom? E aí uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês é assim, lá na aula mais para frente de alimentação, eu vou falar bastante sobre os 3 cérebros, sobre o nervo vago, tudo isso que impacta, que é importante saber de fisiologia corporal para o bebê dormir a noite inteira. Então eu falo bastante sobre os 3 cérebros. Muitas vezes, né, a gente fala: "Nossa, Luana, mas 3 cérebros". Antes de estudar isso, eu nem fazia ideia que a gente tinha 3 cérebros, né. Mas por quê? Tudo que tem neurônio e tem sistema nervoso autônomo, como o encefálico, que é o mais conhecido, o cardíaco e o entérico, que é o do intestino, ele vai se, comunicar através dos neurônios, porque todos possuem neurônios autônomos e possui sistema nervoso autônomo. Então aqui é uma curiosidade, no nosso coração, ele possui um conjunto de 40.000 neurônios, é um mini cérebro mesmo, né. E esse conjunto se torna, o coração mais sensível e capaz de adaptar o seu comportamento de acordo com as suas percepções. Então, o coração ele reage ao que percebe, influenciando todo o corpo, inclusive o cérebro encefálico, tá bem? Memória celular. A memória celular é importante vocês entenderem, porque assim, todas as nossas células têm sim uma memória celular. Tudo é memória, né? O ser vivo, ele sente e guarda. O organismo não esquece nada. A criança sabe tudo sobre o seu passado, sobre as suas vivências celulares embrionárias e fetais. Tudo tem consciência. Ela tem consciência das suas origens. A própria célula tem consciência de si mesma, da consciência das suas divisões celulares, né, nosso corpo não esquece nada que é experimentado. Então, todo o conhecimento biológico que passa a ser na trajetória da célula bebê, todo, sem exceção nenhuma, fica registrado numa memória. O fato registrado pela memória celular ocorre em um momento que não havia condições da mente tomar conhecimento, né? E o seu armazenamento pode sofrer distorções, superposições e deformações. Por exemplo, quando eu falo lá na aula, que eu vou falar um pouquinho mais sobre, para você identificar se o bebê teve um trauma ou não, vocês vão ver que eu vou falar assim, quais são os 3 momentos mais importantes na vida do bebê? Descoberta da gestação, por isso que eu sempre pergunto: "Como você reagiu? Como o pai reagiu? Como a avó reagiu?". Descoberta do sexo e o parto. Esses são os primeiros 3 momentos mais importantes na formação do imprint emocional do bebê, tá. Assim como a formação da sequência primal, né, nós temos uma sequência primal, o nosso cérebro, ele armazena uma forma de pensar e ver o mundo. E isso a gente leva ao longo da vida, eu fui descobrir isso com mais de 30 anos, que eu tinha uma sequência primal de como eu, pensava e agia, em todas as novas fases da minha vida. Então, na infância, na adolescência, na vida adulta, na fase da faculdade, na fase do casamento, eu comecei a observar como eu reagia com o meu próprio marido, de acordo com a resposta que ele dava. Era tudo a minha sequência primal, era toda a minha memória celular. Então, às vezes, você tem essa pergunta, né: "Ah, Luana, como que o bebê sentiu, sabe e registrou da minha reação, quando eu descobri que estava grávida, através da memória celular, tá. E aí tem vários estudos, aqui eu coloco um pouquinho de literatura, tá, mas tem vários estudos que, comprovam isso e, até mesmo em questão de transplante, por exemplo. Tem vários estudos que comprovam que, trazem
que a pessoa, por exemplo, um coração que foi transplantado. A pessoa às vezes tem sonhos e lembra da memória daquele coração, daquela, né, outra pessoa. Teve um estudo que quando eu estava fazendo a minha primeira formação, que ele trouxe assim, uma criança que recebeu, eu não lembro agora se o órgão, depois eu vou colocar se alguém tiver curiosidade. Ela recebeu o coração ou parte de um órgão de uma pessoa que tinha, falecido em meio a um assalto. Então aquela criança acordava com o sonho daquele assalto, né. Então tem vários estudos que trazem, em relação à memória celular, tá. A epigenética ela consiste nas modificações das funções genéticas que são herdadas, mas por sua vez não alteram a sequência do DNA do indivíduo. Que é isso? São informações não genéticas que são transmitidas de geração por geração para outra, né, esse acoplamento no DNA, né. Então muitas vezes a gente pensa, né, como eu disse, só em relação ao fenótipo, à característica física, mas esse acoplamento vem também de pai para filho, das emoções, resolvidas ou não resolvidas, tá. Aqui é o material mais para conceito mesmo, para quando eu conseguir, estiver falando desse tal assunto, você conseguir entender, tá. Então o primeiro ambiente que influencia na manifestação dos genes de um ser humano é o útero materno. Na próxima aula vou deixar o exercício, a aula terapia, e já vamos entrar um pouquinho falando como foi formado o cérebro do bebê. Vejo vocês lá.